boa tarde a todos e todas que nos estão a acompanhar em direto através do Facebook da Caregivers Portugal. Esta é a primeira de várias conversas que vamos realizar nos próximos meses. Hoje o tema é colocado em forma de interrogação, e a interrogação é: velhice é doença? Será efetivamente velhice sinónimo de doença? E esta questão surge porque efetivamente a Organização Mundial de Saúde incluiu na nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-11, que vai entrar em vigor apenas em janeiro, dia 1 de janeiro de 2022, esta possibilidade de integrar a velhice efetivamente como um descritor de doença. Para discutir este tema, e é um tema bastante controverso, tenho comigo duas convidadas, especialistas nesta área, que nos vão ajudar certamente a clarificar esta questão, e agradeço também mais uma vez a ambas por terem aceito este convite. Portanto, passo a apresentar. Temos connosco a professora doutora Zaida Azeredo, licenciada em Medicina, especialista em Medicina Geral e Familiar, mestre em Gerontologia Social Aplicada pela Universidade de Barcelona, também doutorada em Saúde Comunitária pelo ICBAS, possui também duas pós-graduações em Geriatria e Gerontologia, membro da Unidade de Investigação Research Unit in Education and Community Intervention, e tem estado efetivamente bastante envolvida em vários projetos de investigação, quer nacionais, quer internacionais, dentro desta área. Portanto, temos aqui de facto uma especialista com muitos anos de experiência também nesta área. Muito obrigada, professora doutora Zaida. Temos também connosco a doutora Filipa Sousa Luz, licenciada em Gerontologia pela Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, mestre em Gestão de Unidades de Saúde pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, é também docente na Escola Superior de Saúde de Santa Maria e na Escola Superior de Educação e do Instituto Politécnico Feira do Castelo e, também muito importante, é presidente da Associação Nacional de Gerontólogos. Portanto, como podem verificar, temos aqui duas pessoas que irão ser certamente comentários bastante pertinentes sobre este assunto. Antes de passarmos à discussão propriamente dita, também partilhar convosco que podem colocar questões no chat do Facebook da Caregivers Portugal. Nós vamos tentar também ir acompanhando as questões e colocar às nossas convidadas, e portanto lançar-vos este repto para também refletirem connosco esta questão e tentarmos fazer com que efetivamente se consiga discutir esta questão. Ok, então agora sim vou passar a palavra primeiro então à professora doutora Zaida Azeredo para nos falar um bocadinho sobre esta questão e dar o seu feedback, a sua opinião relativamente a esta questão que se impõe que seja discutida. Por favor, professora doutora Zaida. Boa tarde. Começaria por agradecer o convite que me foi formulado para estar presente neste debate, que eu acho muito interessante, e poria a primeira questão que me pôs, que é: a velhice é doença. Pronto, que nós estávamos em velhice não é doença. E isto porquê? Porque olhando para o historial, antigamente, envelhecimento, idoso e velhice era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa, quer dizer, não havia um conceito formulado e o conceito era todo misturado. Hoje começa a haver, com o envelhecimento demográfico, com os centenários que têm surgido, começa a haver essa diferenciação. E isso surgiu, sobretudo, pronto, a velhice, com o nome antigamente ser idoso e ser velho era a mesma coisa. Isto sobretudo no início do século XX. Depois, à medida que foi aumentando o número de idosos, ainda no século XX, o que é que aconteceu? Era a altura em que ainda não havia reformas, que ainda não havia nada, então a velhice, tal como na Idade Média, antes da Idade Média, ou no início da Idade Média, era considerado algo que era ligado à pobreza, ligado à decadência. E nós víamos isso, por exemplo, os cruzados quando vieram, eram postos num mosteiro para morrerem, não é? Apesar de terem dado, e eram muito novos, teriam para aí 40, 50 anos, o máximo, não é? Pronto. E nós vemos que ao longo da história o conceito de velhice tem mudado muito.
Porque, por exemplo, quando houve a altura das epidemias em que morreram essencialmente jovens, e nós agora estamos, não é nessa época, mas que morreram muito jovens, o que é que aconteceu? Aconteceu que aí valorizaram a velhice, já não era decadente. Pronto, e portanto tem sido sempre alterado o conceito de velhice de acordo com a sociedade e de acordo com a cultura local. A partir do século XX, segunda metade, quando começou a aumentar muito, eu peço que me interrompa se estiver a demorar muito, mas acho que esta explicação é importante. Penso que é importante o trazer a perceber esse percurso, de facto. Segunda metade, sobretudo, mas já na primeira, começou-se a ver aumentar o número de idosos. E aumentar porque viviam mais tempo, e aumentar porque ia engrossando o número de idosos. As crianças começaram a diminuir, começou a aumentar o número de idosos. E começou a ver se isso cumpria o que parecia. Como eu disse, não havia reforma, as pessoas morriam, mesmo quando começou a haver reforma, as pessoas morriam antes da reforma, e a reforma era o termo para dizer agora somos velhos, somos acabados. Porquê? Porque normalmente viviam 1, 2 anos da reforma. Portanto, a reforma era a sentença de morte, na altura. Pronto. Entretanto, as pessoas continuaram a longevidade a aumentar, a esperança média de vida a aumentar, e o que é que se passou? Passou-se que as pessoas agora podem viver 1/3 da sua vida em idade de reforma. Não é? Pronto. E como passou-se que hoje uma pessoa com 70 e tal anos é um jovem, é perfeitamente ativo e participativo, ou a maioria. O que é que se passa? E o termo de velho é separarem-se, ou seja, no início da segunda metade do século XX, idoso e velho era a mesma coisa porque eles morriam nessa altura e eram incapazes, não é? Eu lembro da minha avó com 70 anos, sentada numa cadeira e não fazia nada, não é? E então, idoso hoje é uma classe social, é uma categoria social que a sociedade impôs a um grupo que é marcado apenas pela idade cronológica. Ou seja, é idoso todas as pessoas que têm 65 ou mais anos nos países desenvolvidos, todos os que têm menos de 60 ou mais nos países menos desenvolvidos. Isto agora, porque estou convencida, daqui a poucos anos, não será essa a meta dos 65 anos, se calhar é outra. Portanto, é uma classe social e categoria, o idoso. O velho, e está implícito na velhice, não. O velho continua com os estereótipos todos atrás, não é? E continua a ser aquele que está a usufruir da última etapa da sua vida e normalmente já com alguma incapacidade, seja física, seja psíquica, seja social, seja de várias coisas. E tem implícito o quê? Um conceito cultural, que é diferente do outro. Ou seja, é um construto social complexo, que envolve a economia do país ou da zona onde se encontra, envolve a cultura, envolve estereotipos, crenças, envolve depois a parte física e a parte individual de cada um. E é muito subjetivo. Ou seja, não vai dizer que a velhice é comum a X pessoas. Não é? Pronto. Agora, o indivíduo é que pode ser velho. Portanto, é um construto social subjetivo. E esta é a grande diferença entre os três. E ficavam para já, para depois. Isto só é interessante ver que ao longo da história tem mudado esse construto. Por exemplo, pessoas conceituosas, como foi o Erasmo de Roterdão, ou outros,
tiveram conceitos diferentes. Por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu achei interessante, que o Erasmo de Roterdão, por exemplo, a Simone de Beauvoir, um conceito disse, ligado à pobreza, ligado a uma série de conceitos. Mas isto foi em 1970, não é? Pronto, ou seja, no início da segunda metade do século XX. O Erasmo de Roterdão, que é muito mais cedo, tinha um conceito que, por exemplo, dizia que a velhice merecia a morte, porque a velhice estava no final, era uma etapa tão decadente, merecia a morte, e que só a loucura, e isto é interessante, só a loucura conseguia curar. O que é curioso, ou era o único remédio, não era curar, era o único remédio. Isto é muito curioso, porque nós vemos as demências aumentar brutalmente agora, não é? E numa etapa muito mais avançada. Ou seja, numa etapa que nós começamos a dizer que é velhice, não é? É interessante. Muito obrigada. Eu agora ficava por aqui. Não, mas acho que já trouxe aqui vários pontos interessantes para debate, e mesmo esta questão também de clarificação de conceitos. Eu depois também pedia, agora se calhar também à doutora Filipa, para clarificar aqui alguns conceitos, porque efetivamente houve aqui uma mudança, não é? O CID-10 apresentava-nos o conceito de senilidade, agora veio o conceito de velhice, portanto, porque é que houve esta mudança? Qual é a sua opinião, e também enquanto representante da Associação Nacional, qual é também a posição da Associação? Doutora Filipa, por favor. Sim, desde já agradecer o convite que foi feito à Associação Nacional de Gerontólogos, pela Associação Caregivers, e parabenizar também pela pertinência do tema, porque de facto foram pioneiros aqui no lançamento desta discussão. Nós vimos os nossos colegas brasileiros muito preocupados com esta questão, e a verdade é que em Portugal não se falava do assunto, e mesmo se fizermos algumas pesquisas em inglês, há muito pouca visibilidade relativamente a este tema, e portanto ainda bem que estamos, que participo nesta ação tão pioneira por parte da Caregivers. Depois dizer que, relativamente a esta questão, claramente a velhice não é uma doença, é a posição da associação, mas aquilo que é importante se calhar lançar para o debate é tentar perceber aqui um bocadinho qual é que foi a razão pela qual a Organização Mundial de Saúde lança esta bomba, se assim podemos dizer, ou esta fatalidade, porque não nos podemos esquecer que é a mesma Organização Mundial de Saúde que em 2002 nos inspira e nos orienta relativamente ao paradigma do envelhecimento ativo, não é? Como um processo de otimização de oportunidades de saúde, de participação, de segurança, e com a tónica da qualidade de vida. A mesma Organização Mundial de Saúde que em 2015 introduz o tema do envelhecimento saudável, onde coloca aqui a tónica na capacidade intrínseca de cada um, mas sobretudo na capacidade funcional, ou seja, aqui dar aqui quase que a esperança de que, independentemente da nossa capacidade intrínseca diminuir ao longo da vida, e certamente diminuirá à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa capacidade funcional pode ser aumentada dependendo do ambiente em que nós nos inserimos. E é a mesma Organização Mundial de Saúde que em 2020, no seu baseline report sobre o envelhecimento, nos vem novamente reforçar a questão do envelhecimento saudável, e portanto não entendo como é que a mesma entidade que nos lança todas estas pistas nos vem dizer agora que a velhice é doença. Dizer também que a antiga edição, ou melhor, a atual edição, a CID-10, apresenta a senilidade como substituição, portanto, agora da nova proposta, da velhice, e que a senilidade sim poderá fazer sentido ser incluída no rol de doenças, uma vez que nós sabemos que muitas vezes aquilo que acontece à medida que vamos envelhecendo, a idade é em si um fator para nós, ou seja, o envelhecimento acaba por aumentar a nossa predisposição para desenvolvermos determinadas doenças, é um fator de risco para o desenvolvimento de determinadas doenças, mas não pode em si ser uma doença, porque nós sabemos que há um conjunto de doenças que de forma muito popular são associadas ao envelhecimento, como é o caso da hipertensão, da diabetes, das demências, e portanto estarmos aqui a limitar a velhice ao conceito de doença é sem dúvida nenhuma esquecermos da pessoa, porque a pessoa é muito mais do que a sua dimensão física, não é? A pessoa também é social, e é todo um conjunto de outros domínios que estão a ser descurados com esta tomada de posição. E termino se calhar esta minha parte da intervenção dizendo que concordo com a professora Zaida, no sentido em que os conceitos em si são muito, muito dinâmicos, e nós temos percebido que são
altamente influenciados pelo contexto histórico em que nos encontramos. E recordar que a homossexualidade já foi considerada uma doença, não é? A masturbação já foi considerada uma doença. A febre, que agora sabemos que é um sintoma e que pode ser pode ter várias causas adjacentes, sabemos que também em si já foi considerada uma doença. Portanto, a velhice não é considerada uma doença, estamos agora nesta discussão e aquilo que é a nossa esperança é de que isto de facto seja o início de uma discussão, não de uma mudança de paradigma, mas para reforçar o paradigma que a própria Organização Mundial de Saúde lançou. Muito bem, obrigadíssima, doutora Filipa. E de facto, a Caregivers Portugal também fez um survey, participaram 233 respondentes, pessoas, e 89, quase 90% das pessoas realmente responderam que não, que velhice não é doença. E portanto aqui impõe-se uma questão contrária, que é, se nós sabemos que velhice não é doença, quem é que ganha, entre aspas, com o sim? Não é? Quem é que ganha com esta mudança? E portanto lançámos esta questão para vos ver um bocadinho sobre quem é que poderá beneficiar de facto com esta associação, com esta classificação de velhice enquanto doença. Uma pergunta difícil. Sim, eu ainda tenho dúvidas em relação à OMS que ela quer incluir, ou seja, o envelhecimento ativo fez a promoção do envelhecimento ativo. Porquê? Porque começou a surgir exatamente muitos idosos e idosos em idade de reforma e idosos que até aí não começavam na juventude a preparar a sua idade, quando fossem idosos. Pronto, e então foi lançado isso por um mecanismo sobretudo socioeconómico. Ou seja, foi lançado pela OMS, pela ONU, foi lançado pela comunidade económica, portanto foi lançado por uma série de pessoas porque era fundamental que continuassem participativos e ativos os idosos, porque em termos económicos não se ia aguentar. Pronto. E isso foi a base dos políticos dedicarem-se a isso, digamos assim. E isso surgiu ao ver o envelhecimento ativo, ou seja, ninguém quer ser velho se a velhice significar doença e incapacidade. Então, é também, digamos assim, propaganda entre aspas, o envelhecimento ativo. Não estão dissociados totalmente, não é? Não quer dizer que, aparentemente, cabe vir a ser explicado. Cabe vir a ser explicado. Pronto. E penso que é isso, sobretudo. Não é? Não sei, desculpe que eu fez-me uma pergunta e eu desviei-me um bocado. Doutora Raquel. Não tem mal, não tem mal. Aqui a questão era mais, assim, realmente Doutora um Raquel. aspecto de tentar perceber se há alguém que efetivamente ganha com esta tomada de posição, com esta classificação, porque não são certamente as pessoas, não é? Eu penso que é mais isso. E porque realmente há uma questão aí fundamental, é que por mais que as pessoas vivam mais tempo, as incapacidades vão surgir. E vão surgir em maior número e em maior percentagem. Né? E quem diz incapacidades diz outro tipo de doenças, por causa das doenças crónico-degenerativas, não é? Porque as doenças crónico-degenerativas, hoje, algumas delas não se morre delas, mas morre-se das complicações delas. Ou seja, o ser humano está previsto, pode viver até aos 125 anos, ainda ninguém lá chegou, não é? Mas se tiver determinadas patologias, elas vão se complicando, não é? Porque, por várias razões. Portanto, está provado que vai aumentar as doenças crónico-degenerativas e a comorbilidade delas. Está provado que vai as incapacidades aumentar, por mais promoção de envelhecimento ativo que haja, porque a fileira da última etapa da vida
está a aumentar, não é? Isso está aprovado, não é? Pronto, e elas ao lançar isso, se calhar estão a querer chamar a atenção para isso, não é? E chamar a atenção exatamente para o envelhecimento, ou seja, as nossas capacidades, e hoje porque também está provado que antigamente pensava-se que até aos 30 anos, 30 e poucos anos, nós íamos desenvolvendo as nossas capacidades. E como a doutora Filipa disse muito bem, além das capacidades físicas, cognitivas e sociais, há as capacidades do potencial que nós temos cá dentro, não é? E que a doutora Filipa falou há bocado. Pronto. E esse potencial é que é preciso desenvolver. E então, isso estava provado que até aos 30 anos nós íamos desenvolvendo-nos sempre. E se nos desenvolvêssemos muito nesses 30 anos, conseguíamos viver mais tempo sem incapacidades, sem dependências e, sobretudo, sem algumas doenças, não é? Algumas é impossível, porque são genéticas, são autoimunes, outras. E que a partir daí era dito que se entrava num plano alto que cerca dos 60 anos começava a decadência. Hoje está provado que não é assim. Hoje está provado que até aos 30, sim, é o grande desenvolvimento das pessoas, e depois entramos num plano alto que pode continuar a subir. Ou seja, podemos continuar a desenvolver as nossas capacidades e aumentar o nosso potencial. O que faz que esse planalto vá muito mais alto antes da decadência. E mesmo com a decadência, está provado que ainda podemos inverter um bocado a coluna, a curva. Portanto, isso faz com que se altere todos os conceitos, incluindo a maneira de ver as coisas. Não é? Muito obrigada, professora Zaida. Não sei se a doutora Filipa quer acrescentar alguma coisa. Sim, ou seja, esta chamada de atenção ficou um bocadinho confusa, porque de facto a Organização Mundial de Saúde promove também uma década do envelhecimento, não é? Saudável, que é 2020-2030, precisamente para lançar reptos a este respeito relativamente às questões do envelhecimento. O meu receio é que, ao estar a colocar esta tónica da velhice como doença, que nós temos a opinião de que de facto não é, mas como sendo uma chamada de atenção, tenha aqui o efeito contrário, que é no fundo reforçar aqui o culto da juventude, quando sabemos que o culto da juventude é uma das principais razões do idadismo, por exemplo, ou deste evitar de queremos envelhecer. Porquê? Porque olhamos para o envelhecimento apenas como um processo de perdas. Portanto, eu acho que este tipo de campanhas, se é que isto é uma campanha, poderá não abonar a favor da forma como a sociedade encara as questões do envelhecimento. E acho que honestamente pode ser aqui Concordo consigo que é muito perigoso. Uhum. Eu se calhar podia, não é, de uma forma assim também concordo que é perigoso. Nós podemos ir a uma consulta, não é, no centro de saúde e receber uma resposta, isso é velhice. Não é? Eu agora se calhar até colocava aqui uma questão relacionada com esta. Temos aqui a resposta com a pandemia, a resposta com a pandemia mostrou muita coisa. É? Sem dúvida, sem dúvida. E eu às vezes também me coloco esta questão, e estamos aqui num grupo de profissionais de saúde, eu também sou profissional de saúde, de pensar um bocadinho nesta questão, que é, será que os profissionais da área da saúde, da área social, estão treinados, não é, para esta questão demográfica que está a surgir, não é? Estão treinados para apoiar este processo de envelhecimento? Eu acho que estão mais do que estavam, não é? Mas acho que boa perspectiva. Mas acho que estão mais do que estavam. Não é? E a prova, e surgiram novas profissões, por exemplo, o gerontólogo é fundamental, não é? E não existia. Aqui há 20 anos, para aí, ou menos, não é, doutora? Não sei. Pronto, sim, porquê? Porque houve essa necessidade. Não é? Certo. É que efetivamente é importante perceber qual é o impacto destas classificações da prática clínica. Tem a saúde e não só, não é? Exatamente, para o desenvolvimento
desenvolvimento dos novos conceitos e de preparar as pessoas para uma nova sociedade, uma nova sociedade, uma nova sociedade. Sim, e de facto... Não sei se... Em resposta, sim, em resposta à Raquel, eu também acho que a educação em gerontologia e em geriatria, até como sendo não só como formação de base sem dúvida, porque não posso discordar que de facto o gerontólogo é aqui também essencial nesta mudança de paradigma, mas de facto a educação em gerontologia e geriatria deve ser transversal a todos os profissionais de saúde e da área social. É preciso aumentar o conhecimento que nós temos sobre esta área e sobre este processo e esta fase de vida, de modo a que consigamos antecipar todas as questões, porque eu acho que isto deve ser muito mais trabalhado numa lógica de prevenção, do que é que nós podemos fazer para que o nosso processo de envelhecimento seja uma fase de vida mais prazerosa e com menos perdas do que aquelas que são expectáveis que aconteçam, do que propriamente de correr atrás do prejuízo. E a verdade é que classificar a velhice como doença é ir atrás do prejuízo, é nós já sabermos que aquilo vai ser a nossa meta e, portanto, que nós agora o que é que temos que fazer? Fica-se aqui um bocadinho confuso porque de facto já sabemos que esse é o nosso fim, quando na realidade não é necessariamente o nosso fim e nós podemos ser altamente funcionais ou o mais funcionais possível, se de facto conseguirmos não só trabalhar a nossa capacidade intrínseca durante o nosso processo de desenvolvimento, não só quando somos mais velhos, mas ao longo da nossa vida, não é? Eu com 27 anos já devo começar a pensar no meu envelhecimento, através das minhas escolhas e dos hábitos de vida. Mas também nos próprios ambientes em que eu me insiro, ou seja, eu posso ter diabetes, posso ter um conjunto de doenças crónicas, mas posso na mesma participar na sociedade de uma forma plena, porque sei que vou estar integrada num contexto, numa comunidade e em estruturas que de facto conseguem retirar de mim o potencial que eu tenho para dar à sociedade. E portanto é sempre este equilíbrio que deve ser muito mais o foco das atenções do que propriamente classificar a velhice como doença. E depois acrescento também que eu, enquanto fui estudar também um bocadinho sobre este assunto, li uma afirmação muito interessante de uma professora assistente de gerontologia, a Jamie Justice, que diz que se o envelhecimento é uma doença não é a pergunta certa. Ela diz que a pergunta antes deve ser: porque é que temos que forçar o envelhecimento a ser uma doença para que os médicos, as autoridades reguladoras e todas as partes interessadas façam algo a seu respeito? Porque é que é esta classificação que tem que motivar o interesse por esta área? Achei curioso e revejo. Sem dúvida, até porque há aqui várias questões políticas, não é? Curioso isso. Força, professora Zaida. Pronto, e é curioso isso, porque não sei se sabem que em Portugal, por exemplo, ainda não existe a especialidade de geriatria. E Portugal é dos países da Europa mais envelhecidos. Não é? Mas ainda não se conseguiu. A Ordem dos Médicos, a única coisa que conseguiu foi competências em geriatria. E não existe a especialidade. Porquê? Porque, efetivamente, ou seja, ou estão a negar que realmente há doenças, não é? E há síndromes geriátricos, porque isso é outra questão, há síndromes geriátricos, ou seja, há síndromes que são específicos dos idosos, não é? Ou, sobretudo, pertencentes aos idosos, que pode haver noutras idades, mas sobretudo pertencentes aos idosos, e que tem que ser, a pessoa tem que estar preparada para cuidar deles. E nós vamos aos hospitais, etc., e vemos que a estrutura, o grupo etário é um bocado alto, não é? Não significa isto que estamos a fugir do tema, que a velhice seja doença. Não, não é isso. Mas existe doença e não podemos também escamotear isso. E existe doença com características que não têm nada a ver com o que, por exemplo, quando eu comecei a medicina, tratava as pessoas. Não tem nada a ver. Completamente diferente, não é? Porque hoje nós temos que tratar um indivíduo com uma comorbilidade altíssima, com múltiplas patologias, com medicamentos muito mais agressivos, quem diz medicamentos diz outras intervenções muito mais agressivas, que podem causar mais mal do que bem, não é? Pronto, e isto exige ponderação, exige um conhecimento interligado que não existia. Nós víamos doentes com uma patologia e sem a comorbilidade ainda, não é? Pronto.
Portanto, isto tem que alterar tudo também as ideias. E o continuar a negar que a geriatria é uma especialidade, não podem fazer isso. Não é? Percebe? Mas continua, porque não existe em Portugal. A nossa vizinha Espanha tem, N países têm, Portugal não tem. Porquê? Por decisões políticas. Não é? Pronto. E as decisões políticas, ou pressões políticas, ou o que quiserem, ou não políticas de saúde, não é? Intervenham nisso. Não é? Estamos a fugir um bocadinho de tema, mas acho que isto é importante também se ir dizendo, não é? Não sei se a doutora... Sem dúvida, sim, até para percebermos a questão macro também da questão. A tónica deve ser posta na prevenção. Sim. É assim, a tónica deve ser posta na prevenção, sem dúvida, como a doutora diz, a doutora Filipa. Mas não podemos também esquecer que existem doenças. Não podemos dizer que não há doenças. Não, não. E nós vimos agora o modo de tratar as coisas na primeira vaga foi caótico. Felizmente, no nosso país não foi tão caótico como noutros países como nós vimos, não é? E com mais tradição de idosos, como a Itália e outros, não é? Mas foi caótica, não é? Só em jeito de provocação. Se calhar agora esta nova classificação, doutora Zaida, se calhar vai ser aqui a alavanca necessária para reconhecer a geriatria como uma especialidade da Ordem dos Médicos. Nós temos a pressão da vizinha Espanha e de outros para que seja reconhecido, não sei. Claro que sim, estava a brincar. A competência já foi um avanço, hein? A competência já foi uma conquista grande. E normalmente, algumas especialidades, quando surge a competência, a seguir vem a especialidade, não é? Ou uma sub-especialidade dentro da especialidade. Mas há anos que se fala nisto, há anos. Inclusive é pressões internacionais e tudo, eu sei, porque na altura estava na Associação dos Médicos de Clínica Geral e sabia a pressão que ia, não se conseguiu nada. Não é? Estamos a fugir um bocadinho de tema, doutor Raquel. Não, mas efetivamente é aquilo que eu estava a dizer há pouco, é sempre importante perceber também este contexto mais macro. Há perguntas ou se querem fazer alguma pergunta? Sim, eu gostava também de colocar aqui uma questão. E havia, foram Sim. Estava a dizer que ia colocar uma questão que tem sido também discutida pelos colegas, principalmente no Brasil, que têm de facto reivindicado bastante esta decisão da CID, que no fundo é, será que a indústria farmacêutica, será que aquelas empresas anti-envelhecimento, não é? Estes interesses comerciais que possam de certa forma alimentar-se também um bocadinho desta decisão, qual é a vossa perspectiva sobre isto? Força, professora Zaida, força! Não, é assim, mais uma vez entra a questão económica e social, não é? Por exemplo, nós víamos antigamente as farmacêuticas não se dedicavam a isto, era aos antibióticos, era ao HIV, era não sei aqui, pronto. E agora nós começamos a ver a surgirem uma série de medicamentos novos para as demências, para as doenças cerebrovasculares, ou seja, perceberam que este grupo é tão grande de idosos que também vai ser um grupo a consumir. Percebe? Portanto, está sempre ligado à parte económica, infelizmente está sempre ligado à parte económica e social também, não é? Pronto, portanto, e perceberam que vai ser o grande grupo a consumir. E quem diz nisto diz nos mass médias, diz nos anúncios, diz numa série de coisas, começam a surgir anúncios dedicados ao avô, dedicados a si, não é? Ou seja, começa a ser uma classe que consome, mas gastando. Não é só gastar, percebe? Ou seja, e que começa a ter alguma verba para investir. Né? E, portanto, isso também muda logo a perspectiva de tudo que anda à volta. Né? Sem dúvida, até mesmo a questão das próprias seguradoras, não é? Que as seguradoras, não é? As próprias seguradoras ainda não viram, mas as seguradoras
tenho o mas, porque lá está, se avançarem muito nas idades, mas já começa a haver um ou outro seguro, muito mais caro que para os jovens, não é? Muito mais, mas já começa a haver seguros para pessoas idosas, que até aqui, aos 65, terminavam pura e simplesmente. E lá está, aos 65, independentemente se era velho ou não, percebe? Pronto. Mas andam com muita cautela porque sabem que realmente a partir começam a aumentar o uso dos seguros, não é? Pronto. Mas já começam a surgir alguns, só que são de tal maneira caros, alguns, que são incomportáveis pela maioria dos idosos de os ter, não é? Sem dúvida. Doutora Isso. Filipa. Sim, subscrevo aquilo que a professora Zaida disse, porque de facto há esta conotação negativa associada ao envelhecimento e, portanto, todos nós queremos evitar ficar doentes, não é? E, portanto, se a velhice vai ser uma doença, todos nós queremos evitar ficar velhos, ou pelo menos sofrer as Não há seguros. E, portanto, claro que isto poderá ser aqui uma forma de dar espaço a todas estas, a toda esta indústria farmacêutica que poderá ter espaço e as pessoas vão consumir porque de facto não querem. E lá está, volta à questão das representações sociais negativas do envelhecimento, não é? As pessoas vamos continuar a alimentar este culto da juventude. O que é bom está na juventude, não é no envelhecimento. E portanto esta ideia de que o idoso é doente, é frágil, só tem perdas, tudo isto vai ser potenciado se esta classificação de facto avançar. E, portanto, sim. Só mais uma questão em relação a isso. Porque é que nós dizemos que são decisões políticas? Qual é o grupo que decide politicamente? É o grupo ativo, não é? Pronto. E o grupo ativo tinha que decidir entre isto, na segunda metade do século XX, tinha que decidir entre a população jovem, que vai ser o futuro, população ativa, e a população idosa, que ainda era pequena e não reivindicativa, ou seja, o grupo de idosos. À medida que o grupo de idosos foi aumentando e com poder mais reivindicativo, quer em número, quer em pessoas, não é? Mais reivindicativo, e à medida que o grupo de jovens foi diminuindo, e neste momento já está inferior ao de idosos, e o que é que se verificou no grupo de população ativa? Se a dividirmos em dois grupos, nós vemos que o grupo mais jovem da população ativa está a diminuir também, já. E o que está a ser engrossado é o grupo da população ativa mais velha, não é? Ou seja, a que se está a aproximar de ser idosa. Então, as decisões vão começar a alterar-se, não é? As decisões políticas também. E porque economicamente, vão ter que ir buscar os idosos. Nós vemos esta situação das reformas cada vez mais tarde, o coisa de sustentabilidade para pesar a percentagem de sustentabilidade Zaida, mas para a reforma, para baixar a reforma. As pessoas devem reformar-se por uma idade cronológica definida ou efetivamente pela sua vontade? Pegando aqui nesta questão da reforma também. Olha, é assim, da minha experiência pessoal, o que eu vejo é assim, a reforma por um grupo cronológico é má. Mas temos que ver dentro, ou seja, deve haver flexibilidade, esta é a minha opinião. Porquê? Porque também depois podemos ter um grupo que não tem noção de que deveria reformar-se. Estão tão agarrados à sua profissão, os amigos estão na profissão, tudo está na profissão, que não reconhecem que a partir de determinada altura deviam começar a largar, e isso é outra coisa que eu achava, além da flexibilidade de idade, e mas é até aos 70, não é? O que está um bocado ultrapassado. Além dessa flexibilidade, devia também haver
um período de transição, percebe? Ou seja, se as pessoas que estão que fizeram da sua vida social só os amigos ocupacionais, que fizeram do trabalho a sua vida e não fizeram mais nada extra, não é? Deveriam, a partir de determinada altura, haver até nas empresas, a Philips fez isso e creio que ainda faz durante anos, ou seja, põe os seus quadros e as pessoas a trabalhar com as pessoas que entram, para haver gradual uma coisa durante alguns anos, e, em part-time, e depois, pronto, largam, não é? A Philips fazia isso e outras empresas fazem. Interessante essa transição. Porquê? Porque exatamente, se é isso, as pessoas têm tempo de se cair nelas e perceber que precisam de mudar de situação. Enquanto cá, como é agora, as pessoas agarram-se e elas por elas não sabem decidir. Algumas, não é todas, algumas, mas tenho visto isso. E tenho visto algumas pessoas brilhantes, a decaírem, que dá pena, percebe? Faz lembrar um bocado dos jogadores de futebol e outros atletas que se arrastam a partir de certa altura, não é? E é pena. Certamente deveria haver aqui algum acompanhamento nesta redefinição ocupacional, nesta transição de papéis, não é? Para que as pessoas possam fazer esta transição de uma forma saudável. A tal preparação para a reforma que devia existir, não é? Pronto, e que pode ser feita logo desde... E a outra coisa importante, pronto, eu também não falei aqui, mas que eu acho que, da minha experiência clínica e tenho assistido, é o seguinte, o que é no combate à solidão. Porquê? Porque solidão e isolamento, que é também outros conceitos que estão muito confusos. As pessoas confundem muito isolamento com solidão, e que não são completamente diferentes. E o que é que nós verificamos? Verificamos que muitas vezes as pessoas prepararam a sua reforma, prepararam a sua vida, prepararam uma velhice ativa, mas com os seus amigos que são da mesma idade. Ou seja, um dos conselhos que eu dou sempre aos meus utentes e tudo é: sim, convivam, têm a sua rede social, sobretudo baseada nos seus amigos que já vêm de anos e anos e anos, mas não se esqueçam de criar novos amigos e mais jovens. Porquê? Porque frequentemente, a partir de determinada idade, esses amigos da mesma idade, do mesmo grupo etário, ou estão em casa, por exemplo, vem o inverno, não saem tanto com medo de apanhar alguma coisa, ou sofreram qualquer problema e ficam em casa, ou faleceram, pronto. E a rede social vai diminuindo. Se têm de outras faixas etárias, a rede social não diminui e eles podem continuar ativos. Isso é uma questão. Claro que isso está tudo em mudança, por exemplo, com as TICs agora, não é? Com as tecnologias de informação. Está tudo interligado. Sim. Pronto, não vou falar das TICs que não têm nada a ver com hoje. Sim, permite-me só acrescentar que quando se falava há pouco da educação para a gerontologia, no âmbito da gerontologia e da geriatria, passa precisamente também pela questão da gestão da idade e das próprias organizações sensibilizadas, porque todos nós precisamos de um projeto de vida, em qualquer fase da nossa vida. E o facto de haver aqui uma gestão de recursos humanos muito assente a determinada altura de um projeto individual, de qual o projeto de vida da pessoa, acho que é meio caminho andado para que a pessoa consiga antecipar e começar a prever aquilo que vai ser o seu percurso quando já não tiver o trabalho. Ou mais, no linha daquilo que a doutora Zaida estava a dizer,
em que medida é que eu preciso da parte profissional e até quando é que eu preciso da parte profissional? Porque eu posso querer a minha parte profissional mantê-la ativa até aos 80 anos, não é? E acho que deve haver essa flexibilidade que a doutora Zaida fala, que concordo plenamente. E portanto, mas lá está, isto passa muito pelo sensibilizar as entidades, as organizações, para esta gestão de recursos humanos mais próxima das pessoas e no âmbito da gestão da idade. Existem práticas específicas a este nível, porque muitas vezes o processo de reforma é aqui o despoltar de questões de depressão, não é? Muito mais acentuadas, precisamente porque deixamos de dar um sentido à nossa vida e porque todo o sentido da nossa vida estava concentrado no trabalho. E deslocá-lo para a família também muitas vezes não é a melhor solução. É o contrário, às vezes piora a situação. Exatamente. E, portanto, esta diversificação daquilo que pode ser o nosso projeto de vida à medida que vamos envelhecendo tem que ser muito mais trabalhada nas pessoas, não é? O que é que eu posso ser e o que é que eu posso fazer sendo mais velho e já não trabalhando, ou continuando até a trabalhar, mas de uma forma diferente. Eu acho que sim, tem que haver maior flexibilidade nesse aspecto. Mas sabe que essa questão é real. E é real porque eu vejo nos meus colegas. Nos meus colegas é frequente eles dizerem: e agora o que é que eu vou fazer? Porquê? Porque levavam uma vida tão ativa, tão ativa, tão ativa, que de repente sentem-se que não podem ficar em casa. Percebe? Pronto. É interessante. Eu fiz um estudo sobre a reforma. E é interessante que há um grupo, sobretudo os professores, que é interessante. Pronto, aquilo tinha várias profissões, tinha profissionais de saúde, tinha professores, a maioria era, e depois tinha administrativos, tinha... E os professores, sobretudo os professores, uma das coisas que arranjaram muito interessante, mas lá está, tudo do mesmo grupo etário, mais ou menos, foi tertúlias. Juntavam-se no café e faziam tertúlias uma 2 vezes por semana. Né? E é interessante, por exemplo, aqui no Porto, eu ia muitas vezes ali às vezes, pronto, quando tinha que orientar tese para não ir à faculdade, ia ali à Península. Pronto. E era interessante, quando eu estava lá à espera dos doutorandos, ou assim, era interessante que havia lá um grupo muito interessante, que eu penso que eram juízes. Então, eram 4 ou 5 que se juntavam sempre na Península à mesma hora, perto das 10h30, até ao meio-dia, até à hora do almoço. E cada um levava um jornal. E então, cada um tinha lido o jornal e comentavam em conjunto os jornais, e depois, e não era só jornais e outras coisas, então estavam ali numa grande discussão, todos, discussão saudável, né? Ali, todos, as vezes que eu lá fui, estavam lá, não sei se iam de lá todos os dias, não faço a mínima ideia, mas era interessante, eu gostava muito de os ver, percebe? E nessa coisa que eu fiz de estudo da reforma, os professores muito faziam isso de tertúlias, chamemos-lhe tertúlias, não é? É interessante. E a maioria, curiosamente, não tinham preparado a reforma. O grande grosso não tinha preparado. Não é? É interessante também ver isso. E é interessante, por exemplo, num estudo que eu fiz sobre idosos, sobre a solidão, das coisas que eles apontavam, isto agora por eu dizer que achava que devia haver amigos de várias gerações com os idosos. É muito interessante. Das coisas... Isso é muito interessante. Sim, das coisas que eles estou a pensar na faixa etária dos meus próprios amigos. Sim. Das coisas que eles pediam era haver a interação com os jovens. É interessante. E haver decisões que tomassem, por exemplo, atividades, mas participativas igualmente de jovens e idosos. Era uma coisa que eles pediam. A primeira coisa era a família, pronto. A família estava em primeiro lugar e era, lá está, era a família não abandonar o idoso. Era das coisas que eles mais falavam, porque sentiam, aquilo foi feito num grupo que estava em lares, num grupo que não estava em lares e na população em geral. Pronto. E essa era uma das questões. E a outra questão era que queriam coisas, atividades com jovens, todos juntos.
E isso que lhes diminuía a solidão e o isolamento. Era uma das coisas que eles pediam. Interessante. E interessante também ver outra coisa, que quando se perguntava se tinham medo de envelhecer, por exemplo, na população, também fiz outro estudo em população em geral, que abrangia desde jovens, desde os 13 anos até a população idosa que encontrássemos na rua. Não é? E foi curioso ver que me espantou. Qual era o grupo que tinha medo de envelhecer? Era o grupo que estava ativo mais próximo dos 40 e tal para cima, 50 anos, que estava próximo de envelhecer. E das coisas que eles diziam, e lá está outra coisa, que era, porquê? Porque estavam próximos de envelhecer e viam o que os mass media dizem, o que toda a gente diz da velhice. E não sabiam que a velhice então era o grupo que tinha. Os idosos não tinham medo de envelhecer, já estavam, não tinham medo. Agora era para a frente, não é? Os jovens não tinham medo, nada. E também me espantou a opinião dos jovens acerca dos idosos, muito positiva, na maioria dos casos. Foi duas coisas que encontrei. Não sei se me estou a alongar, não, mas isso volta à questão da velhice. Sim. Isso volta à questão da velhice, não é? Ou seja, um dos combates a dizer velhice é doença é combater os estereótipos e as crenças. Porque são culturais. Porque vem de trás dos séculos para trás, são seculares, não é? E vai custar a mudar. Porque assim, a crença está interiorizada em nós e vem de geração em geração, não é? Não está baseada na nossa experiência e, portanto, não há uma crítica da nossa experiência. Não é? Há de haver, então ela vai sendo transmitida. E a sociedade mudou, mas as crenças e estereótipos demoram anos a mudar em relação às sociedades e podem atrasar a mudança da sociedade, não é? Percebe? Portanto, um dos combates que se deve fazer é exatamente isso, é combater estereótipos, e aí tínhamos um aliado poderosíssimo, que são as TICs e os mass médias, e que infelizmente não o fazem. Não é? Doutora Filipa, também para terminarmos, na sua opinião. Outra intervenção da doutora Filipa, pós-gerontólogos, junto dos mass médias e nas TICs. Exatamente, era isso mesmo que eu ia perguntar à doutora Filipa, não é? Que tipo de estratégias, que ações é que podem ser feitas, é que podem ser postas em prática para, de facto, tentarmos acelerar um bocadinho esta mudança, não é? Sim, eu penso que desde logo começa pela educação em gerontologia nos mais novos, ou seja, começar a incluir nos próprios planos curriculares este tema do envelhecimento, o que é isto de envelhecer, no fundo para que estas crenças de que fala a doutora Zaida, que começam desde que são transmitidas não pela experiência mas por aquilo que nos é dito, começar a ser desconstruído à semelhança do que se faz com outros domínios desde pequeninos. Eu penso que isso é o principal passo. Depois acho que é necessário haver aqui um reforço naquilo que são as atividades intergeracionais, que não tem que ter aquele pano de fazer atividades com os mais velhinhos, não tem que ter este pano. Tem sim que se calhar começar a trabalhar as questões, por exemplo, do associativismo. O associativismo em Portugal é muito forte, mas nós também sabemos que está muito enraizado nas pessoas mais velhas e há este gap geracional que muitas vezes não permite que os mais velhos estejam em contato com os mais novos. Os mais novos porque não entendem a importância, se calhar, e os mais velhos porque acham que os jovens não se interessam. E se calhar começar a trabalhar aqui estas relações intergeracionais, não é? Estas relações geracionais em contextos naturais da comunidade, poderá ser aqui um ponto de partida também interessante. Depois eu acho que passa muito também por
incentivar os mais velhos a envolverem-se em iniciativas, por exemplo, ao nível de voluntariado sénior. Aliás, voluntariado sénior nem é um bom termo, porque voluntariado é para uma pessoa de qualquer idade, não tem que ser especificamente para os mais velhos, não é? No âmbito de voluntariado e em outras iniciativas da comunidade, que os jovens também participam e que poderá haver certamente espaço para ambos. Portanto, eu acho que passa muito por estas 3 medidas. Portanto, aumentar aqui o espaço que os mais velhos têm na comunidade, ao nível de voluntariado, por exemplo, incentivar aqui a educação na gerontologia desde os mais novos, e sem dúvida criar aqui espaços para que as 2 gerações se possam encontrar e comunicar, porque só assim se calhar vamos começar aqui a desconstruir este preconceito que existe relativamente aos mais velhos. Eu gostava de fazer uma questão à professora Zaida, não sei se é suposto, vou mudar aqui um bocadinho. Claro que sim, claro que sim. Uma das razões pelas quais portanto, os brasileiros falam da questão de estarem contra esta nova classificação tem a ver com o facto de poder mascarar aqui problemas de saúde reais da população mais velha. E nós sabemos que isto é uma realidade, não é necessário que a velhice seja classificada como uma doença para isto acontecer. Falou há pouco das comorbilidades, sabemos que é muito difícil perceber muitas vezes a causa de determinada sintomatologia. Aquilo que lhe pergunto é, até que ponto é que isto também não vai acentuar este problema que já existe, que é nós acharmos que é do envelhecimento, é de estar a envelhecer e de estar aqui a mascarar outros problemas de saúde efetivos das pessoas. É isso. Isso é uma das coisas que os profissionais de saúde e outros devem ter em atenção, é não atribuir tudo ao envelhecimento. Ao envelhecimento, ou a já ser idoso, porque o envelhecimento começa desde que nascemos, não é? Portanto, não atribuir isso à pessoa ser idosa, ou seja, porque algumas vezes, e então, por exemplo, há uma situação que é incrível, que é a situação da confusão mental, não é? Pronto, a confusão mental surge em, suponhamos, para aí 50%, não tenho agora a percentagem exata, de pessoas que são internadas e que basta uma simples algaliação para eles começarem a ficar com uma confusão que parece uma demência, não é? Pronto. E que tem a ver só com, e está provado, é um síndrome geriátrico, não é? Pronto. E que está provado que basta a hospitalização para ter essa confusão mental. E que muitas vezes é confundido com síndrome demencial. As pessoas não os conhecem de nenhum lado, no hospital anteriormente, e dizem, está demente. E não conseguem, exatamente pela falta de preparação, separar o que é confusão mental, que é uma coisa transitória, mas que se não for atempadamente cuidada, pode ser uma coisa que simples, pronto, e que pode assumir várias situações, não é? Portanto, podem estar muito agitados e com confusão de não saberem onde estão, de não conhecerem as pessoas, como pode estar muito calmo. Quando estão agitados é fácil porque as pessoas, como estão agitados, vão lá a correr tratar, não é? E percebem que há ali qualquer coisa que não está bem. Quando estão calmos, não vão lá. Não é? E dizem, isto é já a demência, é já a demência. E não tem nada a ver com a demência. Percebe? É uma coisa transitória. E quem diz isto diz outras coisas, percebe? Pronto. Sim, e isto, respondendo assim... Sim, eu tive recentemente conhecimento de uma situação de uma neurologista que disse que a senhora disse à familiar que a senhora tinha demência normal. E, portanto, depois há esta questão também por parte da classe médica e dos profissionais de saúde em geral. É normal para o envelhecimento? Pois, não sei, a demência é um processo patológico, portanto, à partida não será normal. Mas acho que a literacia das pessoas relativamente às questões de saúde também tem que ser trabalhada, não só dos mais velhos, mas numa perspectiva até preventiva, aumentar o conhecimento que as pessoas têm, e acho que isso também parte muito... E começar pelos profissionais. Exatamente, da relação terapêutica, que é não ter receio de explicar e de desconstruir e de clarificar aquilo que se está a passar, de modo que as pessoas possam ser também as principais autoras e protagonistas do seu processo de doença, não é? Por exemplo, eu há muitos anos tive um caso que veio para casa com o diagnóstico da AVC, não é? E não era.
era um síndrome de privação alcoólica. Só que era uma velhota, era uma pessoa idosa, e disseram que teve um AVC enquanto esteve internada. E não teve. Era um síndrome de privação que ninguém sabia que ela bebia. Portanto, era dos alcoólicos que não se sabe, não é? E ela bebia, e quando a família não estava em casa, e grande, né? E depois dormia mais, ninguém se apercebia, não é? E era um síndrome de privação. E morria se não fosse isso, se não fosse diagnosticado, não é? E só porque era idosa era AVC, não é? Sem dúvida, ainda há muito trabalho para fazer nesta área, não é? E fomos ouvindo aqui os vários comentários, há muito, muito trabalho para fazer. Cada vez tem que se falar mais também sobre estes temas, cada vez também precisamos de aprender um bocadinho mais. Agradeço mais uma vez também à professora Zaida e também à doutora Filipa por terem estado aqui a partilhar connosco também as vossas opiniões sobre este tema. Também não posso deixar de partilhar uma citação a um médico epidemiologista do Brasil que eu gosto muito, que é o Alexandre Calas, que agora recentemente também falou, as pessoas querem morrer velhas, mas não morrerão de velhice. E acho que também resume muito bem aquilo que estamos aqui a discutir. Nós queremos viver mais anos, viver bem mais anos e de facto não vamos morrer de velhice, vamos morrer de outra condição, de doença qualquer. Portanto, espero que também tenha sido muito útil esta conversa para quem nos está a acompanhar. Agradeço também que depois coloquem questões, certamente poderemos também respondê-las posteriormente, falaremos com as nossas convidadas e também desafio, antes de terminar esta conversa, a conhecer melhor a Associação Caregivers Portugal, portanto podem associar-se também através do nosso site, caregiversportugal.pt, e continuem connosco, continuem a colocar questões, que certamente teremos mais conversas destas para partilhar convosco. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde.